A nossa conversa no estúdio agora é com o Superintendente de Desenvolvimento Rural do município de Teresina, Francisco Duarte. O superintendente está aqui conosco para conversar sobre as ações, balanço de atuação na pasta ao longo desses primeiros meses da gestão do prefeito Silvio Mendes. Superintendente, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Prazer recebê-lo. Obrigado, Natanael, pelo convite. Desejar um bom dia a todos aqui da equipe. Nosso amigo Natanael, João Magalhães, Chico Gomes e todos os ouvintes do Comando Geral, um programa bem respeitado e que traz a verdade para a nossa comunidade. Superintendente, nós comentávamos inclusive aqui no início do programa que Teresina tem uma característica de possuir uma área rural extensa, né? A maior área rural entre as capitais, e é um desafio muito grande atender às demandas dessas comunidades, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, à prestação dos serviços básicos. Nesse sentido, qual o balanço que o senhor faz desses primeiros 3 meses de atuação, né? Já chegando ao final do 3º mês, qual foi a situação encontrada lá no início e como é que o senhor avalia esses primeiros meses, né? Os primeiros 90 dias da gestão na Superintendência de Desenvolvimento Rural? Você falou bem, Natanael. A nossa zona rural é a maior zona rural do Brasil. A capital de Teresina ela tem 17% de área zona urbana e 83% de área na zona rural. E as demandas são muitas. Eu costumo dizer que a nível populacional, a zona rural de Teresina ela é uma prefeitura. A SDR cuida de uma cidade. Hoje, antes de 2010, a gente tinha pouco mais de 4,5% da população de Teresina morando na zona rural. E hoje essa população já chega a quase 6%. Em termos de número real, hoje nós temos aproximadamente 60, 70 mil moradores na zona rural. E quando chega aos finais de semana, essa população, por conta dos sitiantes, que vai para sexta-feira passar o final de semana nos seus sítios, essa população chega a duplicar, até mesmo a triplicar, chegando a 150 mil. Gerando aí muito mais lixo para ser coletado, melhorando também o comércio, movimentando a nossa zona rural. E os desafios são muitos, mas o nosso prefeito, Dr. Silvio Mendes, teve a coragem de contratar técnicos, conhecedores da capital de Teresina, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, nós conhecemos bem, não temos medo de enfrentar desafios e nós estamos colocando o treino no trilho. Na verdade é essa. Público e notório, conhecedor, mas a gente não olha para o passado, como diz o nosso prefeito Silvio Mendes, o que passou não nos pertence mais. O que é importante é daqui para frente. Então nós estamos olhando para frente, não estamos olhando para o que aconteceu no passado e colocando a nossa cidade no caminho certo. Nesses primeiros 3 meses de gestão, nesses 90 dias, nós já fizemos muita coisa. Superintendente, uma das principais demandas que nós inclusive recebemos aqui no programa diz respeito às estradas da zona rural de Teresina, aos acessos às comunidades. Aí eu cito, por exemplo, uma demanda que nós recebemos esta semana do nosso ouvinte Oliveira, lá da região do povoado Lagoa da Mata, né, Santa Vitória, região da Cacimba Velha, zona rural leste de Teresina, em que havia uma dificuldade muito grande nas estradas que dão acesso à comunidade, que impediu inclusive o acesso do ônibus escolar para pegar os alunos. Como é que está essa situação relacionada às estradas da zona rural de Teresina? Há um planejamento para requalificação, para reparos, principalmente agora no período chuvoso? Natanael, por incrível que pareça, a zona rural de Teresina tem
uma malha viária de pavimentação primária, o chamado carroçal, em torno de 1.000 quilômetros de estrada e pouco mais de 100 quilômetros de estradas asfaltadas. Nós temos uma patrulha, chegamos com essa patrulha, estava toda quebrada, mas graças a Deus já conseguimos colocar para andar. Nós criamos 2 patrulhas, uma para a zona sudeste, que já estamos trabalhando, já recuperamos aí mais de 20 quilômetros de estrada nesses 15 dias, foi quando a gente começou a trabalhar. Então nós criamos uma patrulha para recuperar as estradas, tanto do ônibus escolar, como também do ônibus coletivo. Tem uma patrulha atuando na zona sudeste, que vai fazer as estradas da zona sudeste e da zona sul, e uma outra patrulha que está na zona leste, já trabalhando na zona norte também. Desculpa aí. Com relação à demanda da Lagoa da Mata, já encaminhamos um técnico, né, o nosso coordenador de obras e serviços, que é o Antônio Carlos e o Chico Gomes, o xará aí do nosso amigo. Gente boa. Gente boa. E já fizemos o levantamento e já colocamos na programação também para resolver essa demanda da Lagoa da Mata. A gente conhece bem lá os loteamentos Nossa Vitória, já conversamos com lideranças também, já recebemos lá em nosso gabinete e já vamos tomar providência o mais rápido possível. Nossos olhos estão voltados para as ladeiras, que levantamos aí mais de 20 ladeiras, porque a nossa zona rural tem várias serras. Nós temos a Serra do Gavião, a Serra Dourada do Soinho, a Serra Dourada da Santa Teresa, enfim. E estamos dando prioridade à manutenção dessas ladeiras, por onde sobe o ônibus escolar e o ônibus coletivo, como também as estradas que dão acesso às escolas. Superintendente, quando a gente fala em área rural de Teresina, a gente lembra da produção agrícola, né? Que ao longo de todas as campanhas eleitorais, acho que é sempre a primeira proposta de qualquer candidato a prefeito. Incentivar a produção agrícola na zona rural, já que é uma região que tem as condições técnicas favoráveis a essa produção de alimentos, né? Seja pela boa quantidade de água, né? Ou pela qualidade do solo, enfim. Como é que está hoje o planejamento da SDR no sentido de fomentar, de incentivar e de monitorar, né? De apoiar os produtores rurais, né, já que a nossa cidade tem essa característica? Se me permita complementar aqui a fala do João Magalhães, que quando nós falamos que o senhor estaria aqui hoje, recebemos questionamento que quem mais sofre com essa questão da zona rural são as pessoas que trabalham nas hortaliças, que além de ter um acesso ruim às hortaliças, para que os clientes possam ir até eles comprar os seus produtos, tem a questão também da fiação elétrica, que quando as árvores crescem no entorno, acabam atrapalhando a questão os galhos entram na fiação e acabam fazendo com que os poços venham a deixar de puxar água através da bomba, porque os fios atrapalham. E aí, assim, como é que pode fazer para melhorar essa situação dos nossos colegas aí, nossos amigos das hortaliças, das hortas comunitárias, melhor dizendo? O nosso amigo João Magalhães falou muito bem. Hoje a zona rural tem 24 campos agrícolas e 45 hortas comunitárias. Diga-se de passagem, nós encontramos todos eles desestimulados. Mas o olhar hoje do nosso prefeito, o doutor Silvio Mendes, é para a agricultura familiar. Nós estamos hoje com 19 campos agrícolas implantados e plantados, já com milho, com feijão, com a macaxeira, com a abóbora, com a melancia, e todos eles sendo assistidos pela nossa coordenação de produção agrícola. Nós temos vários técnicos, engenheiros agrônomos, que dão assistência a esses campos. As hortas comunitárias também não foi diferente. As 45 estão todas elas reimplantadas. E estamos atualmente recuperando o sistema de irrigação. Graças a Deus estamos no período chuvoso,
não há necessidade, até porque chuva demais com hortaliça não combina. Mas as nossas 45 hortas comunitárias, elas estão plantadas com o cheiro verde, com o coentro, com a cebolinha, com a abóbora, com macaxeira, tomate, pimentão, alface crespo, alface americano, alface roxo, enfim. Hoje todas elas estão plantadas, assistidas, e nós reativamos a nossa compostagem. Nós temos uma compostagem que recebe os galhos de podas exatamente dessas árvores. A gente reativou. Esse composto orgânico ele é abastecido para os agricultores, de forma que ele tenha tanto mão de obra qualificada, como também produtos para fazer a composição das hortas comunitárias, ou seja, gratuitamente. E um detalhe, eu falo já também sobre a questão da energia, mas um detalhe interessante é que quando se produz, a grande preocupação é vender, é comercializar, é escoar. Nós estamos cadastrando todos esses horticultores, seja do campo agrícola, seja da horta comunitária, nos programas de alimentação, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab é uma parceira nesse cadastramento, como também estamos no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E essa produção, ela tem a venda garantida para as escolas do nosso município, de forma que o produtor, ele não tem aquela preocupação de vender. E a gente dá condições do deslocamento. A gente tem um transporte que pega essa produção nas hortas comunitárias e leva para a escola. Tudo isso assistida pela Prefeitura Municipal. No que diz respeito à queda de galhos, todos têm conhecimento que só a Equatorial pode fazer a poda quando esses galhos estão nas redes energizadas. Fizemos uma primeira reunião logo no primeiro mês. O doutor Silvio Mendes convocou a Equatorial, toda a diretoria. Nós criamos um grupo de um coordenador da Equatorial com os coordenadores e superintendentes da zona rural, para que imediatamente ocorra uma queda de árvore sobre as redes energizadas, a gente entra em contato com o Matheus, que é o coordenador da Equatorial, e imediatamente ela é resolvida. Ou seja, coisas de, às vezes, menos de 12 horas, 24 horas, está solucionada. Às vezes, há a quebra da fiação, o fio fica energizado, o horticultor já está orientado, ele encaminha o número do código único para o superintendente competente, e aí a gente encaminha para a Equatorial, sendo resolvida imediatamente. Eu quero até parabenizar o Matheus, da Equatorial, que ele tem sido bem solícito aos nossos pedidos. Nesse sentido, como é que está a integração da SDR, não só com as demais pastas do município, mas com os outros órgãos que atuam na zona rural? O senhor citou o exemplo da Equatorial, da prestação de serviços de energia, mas a SDR tem esse trabalho também integrado para garantir a prestação dos serviços em outras áreas, até para suprir as questões e as deficiências orçamentárias que sempre são questionadas, né? A SDR, ela tem esse trabalho integrado com órgãos estaduais, órgãos federais, para atender de fato as demandas da zona rural de Teresina? Parceria é sempre importante, e o que a gente tem buscado muito. Eu quero enfatizar aqui a nossa parceria com a Embrapa, né, o doutor Anísio. Nós temos parceria no que diz respeito a um projeto de plantio do feijão calpi. Nós plantamos em 5 campos, nós escolhemos 5 campos agrícolas e fizemos o plantio de 10 variedades. Temos também parceria com o Banco do Nordeste. No Banco do Nordeste tem um programa aí, o Agro Amigo, onde ele disponibiliza para os horticultores valores de até R$15 mil para as mulheres, R$12 mil para os homens e R$8 mil para o filho do casal. E interessante, a juro quase zero,
E o principal, exemplo, a mulher que tira 15 mil só paga 12. Então, é bem interessante. O homem tira 12 e paga 9, e assim sucessivamente. Então, as parcerias são importantíssimas demais. Temos parceria com a Conab, no que diz respeito à compra do alimento. Temos parceria com a Codevasf, né? Nós já conversamos com o nosso superintendente da Codevasf. Parceria com o SEBRAE. Enfim, parceria com todos os órgãos. E parceria com a segurança pública. O nosso amigo aqui, João Magalhães, falou muito bem que um dos grandes problemas hoje que enfrenta a comunidade, a população de Teresina, é a segurança. Gostei da sua fala, quero parabenizar. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje em nossas hortas comunitárias, principalmente as hortas urbanas, é a segurança. À noite, às vezes a pessoa entra, principalmente nessas hortas do Disseu. Não estou discriminando o bairro, mas é porque lá é a maior horta em extensão do mundo, né? É a nossa horta do Disseu. E lá muitos chegam, entram, tiram o cheiro verde, arranca, coentro, às vezes não nem para fazer uso, às vezes por maldade, quando não consegue, é o vandalismo. Quando não consegue arrancar, não levar, ele pega, destrói os canteiros. Então eu pediria aqui o nosso amigo secretário Chico Lucas, a quem eu parabenizo pelo excelente trabalho que ele vem fazendo junto à segurança, que tenha um olhar mais voltado para a segurança das nossas hortas comunitárias. Superintendente, em relação à moradia, a gente sabe que a moradia é um problema nacional e na zona rural normalmente a gente tem um tipo de problema que é diferente dos problemas de moradia urbanos. Na zona rural a gente tem muitas vezes problema em relação à segurança do imóvel, muitas casas ainda cobertas de palha, né, construídas ali com taipa, como a gente chama, sem contar a questão das moradias irregulares. Muitas vezes terrenos que são privados ou até públicos são invadidos. Como é que a SDR tem acompanhado e tem monitorado essa questão da moradia, principalmente também a questão de áreas de risco, né? Que na zona rural há muitos riachos, há muitas áreas alagadas que às vezes tem populações que moram nessas regiões. Como é que está o acompanhamento e o monitoramento da SDR em relação ao problema da moradia na zona rural de Teresina? Eu, inclusive, quero parabenizar o trabalho do coronel que está à frente da Defesa Civil, Coronel José Nunes. Ele tem feito um trabalho maravilhoso, ele tem monitorado, né, essas áreas de risco e, graças a Deus, nós não tivemos, nesse período chuvoso, nenhum incidente na zona rural. A gente tem acompanhado bem. Nós temos também o programa Minha Casa Minha Vida, já estamos licitando também obras para residências, inclusive indicação do orçamento popular, e a gente tem trabalhado também muito essa questão da assistência à moradia, que é coberta de palha, que é de taipa. A gente tem deslocado esse pessoal das áreas de risco, principalmente nas encostas de serra. E a Sencasp tem feito um trabalho em paralelo com a SDR, através do nosso quadro de assistência social. Bom, só para finalizar, superintendente, quais são os canais em que a população pode ter acesso, né, para encaminhar as demandas à SDR? O prefeito Silvio Mendes tem sempre dito que a orientação para os gestores é que recebam a população, portas abertas. Quais são os canais, no caso da SDR, para garantir essa prestação do serviço e encaminhamento dessas demandas? A primeira providência que o prefeito Silvio Mendes fez foi divulgar todos os celulares dos seus secretários e superintendentes. Então, hoje, o meu número é público, o WhatsApp, né? O superintendente executivo Paulo Lopes, o nosso querido vereador Paulo Lopes, também tem o seu número. A gente recebe as demandas. A nossa querida Márcia Milani, que é a nossa secretária atualmente, também tem o seu celular divulgado. E quanto ao acolhimento, nossas portas estão abertas ao atendimento de segunda a sexta,
de 8 da manhã até 1, 2 da tarde, a gente recebe sem necessidade de marcação de horário. Ok, então, Superintendente Francisco Duarte, Superintendente de Desenvolvimento Rural, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Volte sempre, né? Sempre um prazer receber ele e falar sobre a zona Estarei sempre rural. disponível. Peço desculpa a Jéssica, que a gente fez uns contatos, mas estava com outras agendas. Hoje mesmo eu tive que fazer um jogo de cintura para chegar aqui. Mas certo. eu queria fazer uma observação que Pois é não. muito interessante. Solicitar aí também a divulgação de que as nossas hortas comunitárias ainda têm lotes livres para cadastrar novos horticultores, tanto nas nossas hortas comunitárias como nos nossos campos agrícolas. Aqueles que estiverem interessados, procure a gente, para a gente fazer o cadastro. Nosso assistente social, André, está fazendo esse cadastro, bem como nosso coordenador de produção agrícola, que é o Judivan, está também fazendo o cadastramento de novos horticultores. E salientar bem que, hoje, nossos horticultores tiram uma renda entre 2.500 mês. E com um fator interessante, todo ano a gente faz a comprovação, a certificação de que ele trabalhou na horta ou no campo agrícola. E após 15 anos de trabalho comprovado, ele adquire o direito de aposentadoria pelo INSS. Lembrando bem que os nossos produtos são orgânicos, nós não usamos agrotóxicos e são comercializados também nas nossas feirinhas, que vamos reativar. Hoje nós temos a feira lá na Universidade Federal do Piauí, no Espaço Rosa dos Ventos. Vamos incrementar a feirinha também na Praça Rio Branco e como também na Ponte Estaiada. Superintendente, obrigado pela participação. Volte sempre. Aqui é o nosso... Eu que agradeço. Geral. Peço desculpa aí a todos e vou estar sempre disponível. Obrigado, Superintendente Francisco Duarte, Superintendente de Desenvolvimento Rural.